Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Casal Super, eu sou Alessandro e agora a gente vai ter um conteúdo um pouco diferente aqui no canal. Durante os próximos dias, talvez semanas, quem sabe meses, vocês vão acompanhar, estou convidando vocês a acompanhar a minha jornada na impressão de uma peça em tamanho real, uma peça em tamanho life size, usando a minha Ender 3 V3, que foi uma parceria com o pessoal da 3D Lab. Faz muito tempo que eu não imprimo peças em tamanho real. Lá na época da pandemia eu estava realmente desocupado e criei uma peça de 2 metros de altura. Foi uma experiência muito bacana porque naquela época existiam tantas incertezas e a gente trancado dentro de casa. Lógico que a ideia de imprimir e montar uma peça em tamanho real foi algo que me chamou bastante atenção e eu curti bastante. Lógico, eu levei ali alguns meses para imprimir, eram mais de 70 peças e lógico, para dar acabamento a essas coisas, ali eu estava realmente perdido e não foi fácil. Lógico, a gente também tem algumas condições, como por exemplo, na época eu usava uma Ender 5 Plus, que é uma máquina grande, mas extremamente lenta, então lógico, as impressões demoravam horrores para acontecer. Agora a gente trabalhando com a Ender 3 V3, e como eu mostrei em um outro vídeo aqui no canal, a gente tem uma velocidade maior de impressão, talvez eu não leve tanto tempo para imprimir, mas não garanto que não será tão trabalhoso quanto as outras peças. No meu histórico eu tenho aí o Robocop impresso em tamanho real, com acabamento e finalizado. Fiz o Groot adolescente também, foi até participou de uma exposição. E fiz um Superman que eu nunca acabei, que ficou aqui no estúdio e serve aqui para me lembrar que eu tenho que algum dia terminar ele. Mas de qualquer forma, a peça life size que eu vou fazer dessa vez com a ajuda da 3D Lab é um ET, isso mesmo, o personagem icônico dos filmes do Spielberg. É um filme que me marcou. Eu confesso que não cheguei a assistir no cinema na época de lançamento, mas ouvi muita gente falando, na época tinha muito barulho, né? Muito álbum de figurinha, muita coisa sobre o personagem, e eu me encantei com ele, porque foi um personagem que numa primeira viagem internacional, foi um personagem que me encantou quando foi a primeira vez na Universal Studios da Califórnia. Foi um personagem, uma atração que me chamou muito a atenção. Isso ficou pra mim pra sempre, né? Inclusive eu comprei, na época, tava namorando com a Pri ainda, comprei um personagem e trouxe pra ela, né, um ETzinho e tal, e ela tem isso até hoje. E como o personagem tá passando dos seus 40 anos de existência, achei que seria muito bacana fazer essa homenagem. E mais importante do que tudo isso é o fato de eu ter encontrado um arquivo gratuito para rodar. Eu vou mostrar ele já para vocês. Eu já coloquei ele no nosso fatiador aqui para a gente ver o tamanho do trabalho que a gente vai ter. E eu também queria dizer para vocês que a gente vai utilizar para impressão dessa peça o filamento low cost da 3D Lab. É um desafio, porque muita gente tem bastante preconceito com ele, fala que tem medo do filamento entupir, enfim, ali na impressora. E a gente vai colocar para rodar e serão muitos carretéis, eu não vou falar que serão poucos, não, vão ser bastante. E pra gente, assim, é uma experiência bacana, porque a gente vai colocar a prova real se o filamento low cost é realmente bom. A gente sabe que o filamento low cost é aquele filamento que ele tem divergência de cor, porque ele é na troca da máquina, né, quando eles estão mudando ali a pigmentação da máquina, do PLA, eles acabam trocando e até a máquina passar e estabilizar a cor, ela acaba imprimindo algumas coisas ali, acaba extrusando, algumas coisas que o pessoal pode reclamar. Então essa é a primeira situação do PLA low cost. Outra coisa dele é que esse PLA ele pode ter uma pequena variação de espessura, e isso que gera a maior preocupação da galera, disso acabar entupindo ali a impressora. Só que a gente vai colocar a prova, e eu já posso dizer para vocês que eu estou muito confiante, porque os produtos da 3D Lab são incríveis e eu acredito que isso não seja diferente. É importante entender que por uma peça de life size, tamanho real, proporção 1:1,
a gente gasta muito filamento e a gente precisa pensar que a gente não pode ter nenhuma intercorrência, ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar com filamento mais barato. E o low cost me parece uma solução bacana para esse entrave. Então, vamos colocar aí alguns quilos de low cost para rodar nesse projeto. E eu vou mostrando para vocês passo a passo conforme o projeto for andando, tá bom? Eu quero mostrar para vocês o arquivo no fatiador, para vocês até entenderem o tamanho do desafio que a gente vai ter. E quero mostrar também algumas configurações. Algumas delas eu considero que não são as ideais, né? Elas não são até muito inteligentes, mas são coisas para a gente colocar não só o filamento, mas como a própria máquina também à prova. Então agora convido vocês a acompanhar comigo aqui no computador, já dentro do fatiador, a quantidade de peça que a gente vai imprimir e as configurações que eu vou adotar para vocês poderem acompanhar esse meu diário de impressão aí do nosso ET Life Size. Vamos lá? Muito bem, aqui no fatiador da própria Creality tá aberto aqui o arquivo. Ele é bem extenso, tem muitas partes. Ele veio configurado para a gente rodar na Bambu-Lab. Como eu não tenho a Bambu-Lab, eu mudei o perfil aqui para a gente trabalhar com a nossa Ender 3 V3 Plus. E aqui a gente tem a quantidade de peças, né, bastante peças. Por exemplo, a cabeça está dividida aqui em 4 partes. Praticamente tudo está dividido ali em 4 partes, né, ou perto disso. Vai dar bastante trabalho para a gente imprimir. Em algumas partes a gente vai ter que trabalhar com suporte. Tá? Como eu disse lá atrás, a maneira mais inteligente e mais rápida da gente trabalhar aqui seria, por exemplo, mudando o bico para um bico de 1, ao invés de trabalhar o 0,4 com extrusão do 0,2. Tá? Então a gente está trabalhando assim, a gente está pintando uma parede com lápis de cor, né? É bem maluco o que a gente está fazendo aqui. A peça nem exige tanto detalhe, mas a gente vai trabalhar dessa forma para poder tirar o máximo, né, do que o equipamento oferece para a gente. Então não vou mexer na originalidade da impressora, do jeito que ela chegou, vou continuar trabalhando com ela. Vou trabalhar com essa extrusão de 0,2 de qualidade, né, com bico de 0,4. E aí eu vou deixar a velocidade padrão da nossa Ender 3 V3 Plus, mas o que eu vou fazer é alterar o número de paredes, aqui o número de perímetros para 3, para deixar ela um pouco mais resistente. E lógico, vou aumentar a densidade de preenchimento para 15. Quando eu abri esse arquivo, ele falava em algo de 5. Eu achei muito frágil. Eu pensei, na hora que a gente montar as paredes, a estrutura, porque ela é toda oca, ela pode ficar muito frágil. Então resolvi deixar com essa densidade aí para dar uma resistência maior. Eu vou também trabalhar nesse projeto ativando o suporte onde for necessário. E aqui eu vou trabalhar com a árvore automática, só que eu vou mudar o ângulo limite para 42 graus. Eu acho que não é algo arriscado e algo que funcionaria bem para o nosso trabalho. Lógico, não são todas as peças que vão exigir que a gente ative suporte, tá? Então vou só botar suporte onde realmente precisa. E lógico, esse é um projeto de desafio onde eu particularmente não quero fazer muitas experimentações. Eu quero sentir como um usuário leigo trabalharia a impressão de uma peça em tamanho real usando filamento low cost para ver quais são as intercorrências, quais são os desafios que esse usuário teria. E isso vai, lógico, me dar uma boa base aí para poder mais para frente ajudar a galera, tirar dúvida e tal. Lógico que, a princípio, esse não é o meu intuito. Meu intuito é meramente diversão, né? Mas tudo faz parte. Lógico, a gente ainda vai ter aqui no canal algumas coisas sobre acabamento, colagem, pintura, enfim, tem muita coisa aí pela frente. Essa jornada não vai acabar tão já não. Pra gente ter uma ideia, vou pegar aqui a primeira face da cabeça aqui, ó. E é legal que tá tudo marcadinho, ó, barriga, pescoço, peito, tá tudo marcado, mão, pé, então vai me ajudar bastante. Eu vou pedir para fatiar essa parte aqui, para a gente ver qual vai ser o tempo que vai rolar. Não acredito que seja um tempo curto, aí 14,
15 horas, talvez. Vamos ver o que vai trazer. Deixa ele fatiar com calma, gerar certinho. E eu vou fatiar de acordo com aquilo que eu vou mandar para a impressora. Eu não vou fatiar tudo, eu vou fatiando, imprimindo e volto. Eu acho que é um caminho até para a questão da organização ficar melhor e a gente não se perder muito ali no processo, né? Bom, o filamento low cost que eu recebi da 3D Lab tem diversas cores. E lá eu vi que tem transparente, tem marrom, tem azul. Isso não vai interferir no meu projeto, porque de qualquer forma, como são peças que vão ser coladas, eu preciso colocar ali, dar um acabamento para fechar pequenas frestas ou pequenos detalhes ali. E óbvio, eu vou ter que lixar, passar prime. Então a cor para mim, nesse momento, pouco importa, né? E eu acho que essa é uma grande sacada aí quando a gente fala de peças em tamanho real e filamentos low cost. Para você que não conhece filamento low cost, você não escolhe cor, eles mandam lá o que tiver, e a embalagem, diferente dos filamentos que a 3D oferece, o filamento do low cost, ele é um filamento que a caixa é cinza, ela não é a caixa azul padrão, tá? Então é realmente um material para quem busca economia. E lógico, a gente vai testar para ver se ele garante ali o não entupimento, porque se entupir cabeça, é dor de cabeça, aí não vale o problema, né? Aí a conta não fecha. Eu acredito que a gente não vai ter problema. Bom, só essa face aqui, a gente vai ter aqui um turno básico de quase 16 horas para imprimir. Não tem o que fazer, então só uma face 16 horas. Vamos mandar bala nisso aqui. Eu vou mandar bala nessa parte da cabeça e vou mandar também na outra parte, que é a outra face que fecha ali, para a gente poder ver como que a nossa Ender 3V3 vai trabalhar com o primeiro carretel. Será que vai dar o carretel? Vai dar sim. Eu acho que um carretelzinho... Tem que lembrar também uma coisa importante, que os carretéis da low cost, eles podem não ter exatamente 1 kg de filamento, tá? Ele pode ter um pouco menos, tem que ficar muito esperto com isso daí. Mas como a nossa impressora tem sensor de filamento, né? Se de repente acabar, a gente só tá lá do lado, a gente manda extrudar tudo que tem, né, que ficou, e aí já coloca o filamento novo e vai embora. Vamos lá, então, passar 15 horas para imprimir a primeira parte, mais 15 horas para imprimir a segunda, e mostro para vocês daqui a pouco no vídeo o resultado dessas 30 horas, um pouco mais de 30 horas de impressão, para vocês falarem para mim se a gente tá no caminho certo ou não. Então, bora salvar um drivezinho, levar na nossa máquina e começar a impressão. 10 years later. Exatas 32 horas de impressão, e aqui nós temos a nossa cabeça do ET, pelo menos a primeira parte. A segunda parte tá aqui e também com grau de perfeição absoluto. Para essas partes a gente utilizou aqui suporte, e o suporte facilmente é retirado, sem nenhuma novidade, e a combinação das peças, vou colocar aqui para vocês enxergarem, perfeita, ó. E olha o tamanho que está ficando o nosso ET em tamanho real. Olha o tamanho da carinha dele aqui já. Bom, experiências que eu tive ali ao longo dessas mais de 30 horas de impressão. Nenhuma intercorrência com filamento low cost, nada, zero, nenhum tipo de problema. Ainda sobrou um pouco do filamento, que era uma das preocupações que eu tinha, justamente porque eles tinham alertado que o rolo podia não ter a quantidade exata, né, o peso exato. A única coisa que a gente repara é que se você comparar uma peça com a outra, você nota uma diferença de cor. Então, o filamento, uma parte dele estava de uma cor e outra de outra. Pra gente não vai fazer a menor diferença. E por quê? Porque nós vamos ainda colar, nós vamos tirar todas as emendas, colocar massa, depois aplicar prime, lixar de novo. Então, essa diferença de cor pra gente pouco importa. Uma das coisas que me surpreendeu foi a qualidade do suporte e a facilidade de remoção dele.
Simplesmente a gente não tem dentro da peça nenhuma parte extremamente bagunçada, áspera, nada disso. Então, ao meu ver, o filamento low cost até aqui funcionou muito bem, sem nenhum problema. E acredito que realmente seja uma excelente alternativa para quem vai fazer peças em tamanho real, porque o custo é bem interessante, tá? Lembrando, você que está aí assistindo ao nosso diário de impressão e quiser comprar o seu filamento da 3D Lab, aqui na descrição do vídeo tem o nosso cupom, aproveita, dá uma força aí pra gente e em contrapartida já garante seu desconto. E a gente vai continuar nas outras partes de impressão mostrando para vocês. Lógico, tem muita coisa pela frente. Você que está acompanhando aí, a ideia é mostrar para você que a experiência de imprimir uma peça em tamanho real, ela é uma experiência muito agradável quando você tem um arquivo bom, uma configuração boa, uma impressora boa, um filamento de qualidade e paciência. Eu digo para você, no passado, para imprimir uma peça desse tamanho, eu levaria aí, usando essa configuração que eu mostrei para vocês aí na tela, a gente levaria aí uns meses para fazer. Aqui acredito eu que se a gente se dedicar, acredito que talvez em algumas semanas a gente já consiga. Talvez a gente não consiga finalizar, porque pode acontecer algumas intercorrências, eu posso ter que dar uma pausa aí no nosso diário de impressão por outros compromissos. Mas você que está acompanhando aí comigo essa aventura, a gente vai até o final. Então, essa aqui é só a primeira parte, 30 horas de impressão. Acredito eu que das peças do nosso projeto, as piores peças, ou as peças que são maiores, que dão mais trabalho, até por conta do suporte, o suporte aí eleva um pouco o tempo de produção, tava aí a cabeça. A parte de trás também vai precisar de suporte, né, para fazer o resto do cucuruco dele aqui atrás, né, para poder fechar aqui. E talvez a parte do tronco, né, dos bracinhos ali dele, mas de resto acho que dá para ir sem suporte, o que vai fazer a gente ganhar bastante tempo. Você deve estar ouvindo aí no fundo, a impressora já está trabalhando a todo vapor, agora é colocar ela para rodar sem parar. A gente precisa correr para finalizar a impressão. E eu agradeço você aí que está interessado em acompanhar meu diário, essa minha aventura em parceria com a 3D Lab. E peço que você curta, compartilhe o vídeo com outras pessoas que estão começando aí na impressão 3D e tenham receio, medo de fazer coisas tão grandes. Mas é possível e não é estressante, muito pelo contrário, é divertido pra caramba, vocês vão ver. E lógico, é uma peça de alto valor, né? É uma peça que, se bem pintada, bem acabada, para colecionador é uma peça legal, uma peça à disposição para loja. Então vai ser uma peça que vai fazer sucesso, né? Com toda certeza. Bom, vou continuar aqui nas impressões, me despeço de vocês, agradecendo novamente o tempo de vocês. E logo mais o nosso ETzinho aqui, ou o nosso ETzão, vai estar impresso, vai estar no nosso mundo da realidade aqui para a gente poder analisar como que ele ficou. Obrigado 3D Lab, obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo com mais avanços, mais coisas aí envolvendo o nosso projeto Life Size ET. Um grande beijo, até mais!